canal. O mensageiro não é importante, mas sua curtida é. Curta, inscreva-se e compartilhe cultura. Deixe livros que gostaria de ouvir nos comentários. Obrigado pela preferência. Flor Anônima, de Machado de Assis, Manhã Clara. A alma de Martinha que acordou escura. Tinha ido na véspera a um casamento, e, ao tornar para casa, com a tia que mora com ela, não podia encobrir a tristeza que lhe dera a alegria dos outros e particularmente dos noivos. Martinha ia nos seus. Nascera há muitos anos. Toda a gente que estava em casa, quando ela nasceu, anunciou que seria a felicidade da família. O pai não cabia em si de contente. Há de ser linda, há de ser boa, há de ser condessa, há de ser rainha. Essas e outras profecias iam ocorrendo aos parentes e amigos da casa. Lá vão. Aqui pega a alma escura de Martinha. Lá vão 43 anos, ou 45, segundo a tia. Martinha, porém, afirma que são 43. Adotemos este número. Para ti, moça de 20 anos, a diferença é nada, mas deixa-te ir aos 40, nas mesmas circunstâncias que ela, e verás se não te cerceias uns 2 anos. E depois nada obsta que marches um pouco para trás. 43, 42, fazem tão pouca diferença. Naturalmente a leitora espera que o marido de Martinha apareça, depois de ter lido os jornais ou enxugado do banho. Mas é que não há marido, nem nada. Martinha é solteira, e daí vem a alma escura desta bela manhã clara e fresca, posterior à noite de bodas. Só, tão só, provavelmente só até a morte, e Martinha morrerá à tarde, porque é robusta como um trabalhador e sã como um pero. Não teve mais que a tia velha. Pai e mãe morreram, e cedo. A culpa dessa solidão a quem pertence? Ao destino ou ela? Martinha crê, às vezes, que ao destino, às vezes, acusa-se a si própria. Nós podemos descobrir a verdade, indo com ela abrir a gaveta, a caixa, e na caixa a bolsa de veludo verde velha, em que estão guardadas todas as suas lembranças amorosas. Agora que assistira ao casamento da outra, teve ideia de inventariar o passado. Contudo hesitou. Não, para que ver isto? É pior, deixemos recordações aborrecidas. Mas o gosto de remoçar levou a abrir a gaveta, a caixa, e a bolsa. Pegou da bolsa, e foi sentar-se ao pé da cama. Há que anos não via aqueles despojos da mocidade. Pegou-lhes comovida, e entrou a revê-los. De quem é esta carta? Pensou ela ao ver a primeira. Teu Juca. Que Juca? Ah! O filho do Brito Brandão. Creio que o meu amor será eterno. E casou pouco depois com aquela moça da Lapa. Eu era capaz de pôr a mão no fogo por ela. Foi no baile do Clube Fluminense que o encontrei pela primeira vez. Que bonito moço. Alto, bigode fino, e uns olhos como nunca mais achei outros. Dançamos essa noite não sei quantas vezes. Depois começou a passar todas as tardes pela Rua dos Inválidos, até que nos foi apresentado. Poucas visitas, a princípio, depois mais e mais. Que tempo durou? Não me lembra, 6 meses, nem tanto. Um dia começou a fugir, até que de todo desapareceu. Não se demorou o casamento com a outra. Creio que o meu amor será eterno. Martinha leu a carta toda e pô-la de lado. Qual? É impossível que a outra tenha sido feliz. Homens daqueles só fazem desgraçadas. Outra carta. Gonçalves era o nome deste. Um Gonçalves louro, que chegou de São Paulo, bacharelado de fresco, e fez tontear muita moça. O papel estava encardido e feio, como provavelmente estaria o autor. Outra carta, outras cartas. Martinha relia a maior parte delas. Não eram muitos os namorados, mas cada um deles deixara meia dúzia pelo menos, de lindas epístolas. Tudo perdido, pensava ela. E, uma palavra daqui, outra dali, fazia recordar tantos episódios deslembrados. Desde domingo, dizia um, que não me esquece o caso da bengala. Que bengala? Martinha não atinou logo. Que bengala podia ser que fizesse ao autor da carta, um moço que principiava a negociar, e era agora abastado e comendador, não poder esquecê-la desde domingo. Afinal deu com o que era. Foi uma noite, ao sair da casa dela, que indo procurar a bengala, não a achou, porque uma criança de casa a levara para dentro. Ela é que lhe entregara a porta, e então trocaram um beijo. Martinha ao lembrá-lo estremeceu. Mas refletindo que tudo agora estava esquecido, o domingo, a bengala e o beijo, o comendador tem agora 3 filhos, passou depressa outras cartas. Concluiu o inventário. Depois, acudindo-lhe que cada uma das cartas tivera resposta,
Perguntou a si mesma onde andariam as suas letras. Perdidas, todas perdidas, rasgadas nas vésperas do casamento de cada um dos namorados, ou então varridas com cisco, entre contas de alfaiates. Abanou a cabeça para sacudir tão tristes ideias. Pobre Martinha! Teve ímpetos de rasgar todas aquelas velhas epístolas, mas sentia que era como se rasgasse uma parte da vida de si mesma, e recolheu-as. Não haveria mais alguma na bolsa. Meteu os olhos pela bolsa. Não havia carta, havia apenas uma flor seca. Que flor é esta? Descolorida, ressequida, a flor parecia trazer em si um bom par de dúzias de anos. Martinha não distinguia que espécie de flor era, mas fosse qual fosse, o principal era a história. Quem lhe deu? Provavelmente alguns dos autores das cartas, mas qual deles? E como? E quando? A flor estava tão velha que se desfazia se não houvesse cuidado em lhe tocar. Pobre flor anônima. Vejam a vantagem de escrever. O escrito traz a assinatura dos amores, dos ciúmes, das esperanças e das lágrimas. A flor não trazia data nem nome. Era uma testemunha que emudeceu. Os próprios sepulcros conservam o nome do pó guardado. Pobre flor anônima, mas que flor é esta? Repetiu Martinha. Aos 45 anos não admira que a gente esqueça uma flor. Martinha mirou-a, remirou-a, fechou os olhos a ver se atinava com a origem daquele despojo mudo. Na história dos seus amores escritos não achou semelhante prenda, mas quem podia afirmar que não fosse dada de passagem, sem nenhum episódio importante a que se ligasse? Martinha guardou as cartas para colocar a flor por cima, e impedir que o peso a desfibrasse mais depressa, quando uma recordação a assaltou. Há de ser. É. Parece que é. É isso mesmo. Lembrara-se do primeiro namorado que tivera, um bom rapaz de 23 anos, contava ela então 19. Era primo de umas amigas. Julião nunca lhe escrevera cartas. Um dia, depois de muita familiaridade com ela, por causa das primas, entrou a mala, a não pensar em outra coisa, e não pôde encobrir, ao menos da própria Martinha. Esta dava-lhe alguns olhares, mais ou menos longos e risonhos, mas em verdade, não parecia aceitá-lo. Julião teimava, esperava, suspirava. Fazia verdadeiros sacrifícios, ia a toda parte onde presumia encontrá-la, gastava horas, perdia sonos. Tinha um emprego público e era hábil, com certeza subiria na escala administrativa, se pudesse cuidar somente dos seus deveres, mas o demônio da moça interpunha-se entre ela e os regulamentos. Esquecia-se, faltava repartição, não tinha zelo nem estímulo. Ela era tudo para ele, e ela nada para ela. Nada, uma distração quando muito. Um dia falara-se em não sei que flor bonita e rara no Rio de Janeiro. Alguém sabia de uma chácara onde a flor podia ser encontrada, quando a árvore a produzisse, mas, por enquanto, não produzia nada. Não havia outra. Martinha contava então 21 anos, e ia no dia seguinte ao baile do Clube Fluminense, pediu a flor, queria a flor, mas, se não há, talvez haja, interveio Julião. Onde? Procurando-se. Crê que haja? Perguntou Martinha. Pode haver. Sabe de alguma? Não, mas procurando-se. Deseja a flor para o baile de amanhã? Desejava. Julião acordou no dia seguinte muito cedo, não foi à repartição e deitou-se a andar pelas chácaras dos arrabaldes. Da flor tinha apenas o nome e uma leve descrição. Percorreu mais de um arrabalde. Ao meio-dia, urgido pela fome, almoçou rapidamente em uma casa de pasto. Tornou a andar, a andar, a andar. Em algumas chácaras era mal recebido, em outras gastava tempo antes que viesse alguém, em outras os cães latiam-lhe as pernas. Mas o pobre namorado não perdia a esperança de achar a flor. 2, 3, 4 horas da tarde. Eram 5 horas quando em uma chácara do Andaraí Grande pôde achar a flor tão rara. Quis pagar 10, 20 ou 30 mil réis por ela, mas a dona da casa, uma boa velha, que adivinhava amores a muitas léguas de distância, disse-lhe, rindo, que não custava nada. Vá, vá, leve o presente à moça, e seja feliz. Martinha estava ainda a pentear-se quando Julião lhe levou a flor. Não lhe contou nada do que fizera, embora ela lhe perguntasse. Martinha porém compreendeu que ali teria feito algum esforço, apertou-lhe muito a mão, e, à noite, dançou com ela uma valsa. No dia seguinte, guardou a flor, menos pelas circunstâncias do achado que pela raridade e beleza dela, e como era uma prenda de amor, meteu-a entre as cartas. O rapaz, dentro de 2 semanas, tornou a perder algumas esperanças que lhe haviam renascido. Martinha principiava o namoro do futuro comendador.
Desesperado, Julian meteu-se para a roça, da roça para o sertão, e nunca mais houve notícia dele. Foi o único que deveras gostou de mim, suspirou agora Martinha, olhando para a pobre flor mirrada e anônima. E, lembrando-se que podia estar casada com ele, feliz, considerada, com filhos, talvez avó, foi a primeira ocasião em que admitiu esta graduação sem pejo. Martinha concluiu que a culpa era sua, toda sua, queimou todas as cartas e guardou a flor. Quis pedir à tia que lhe pusesse a flor no caixão, sobre o seu cadáver, mas era romântico demais. A negrinha chegara à porta, nhanhã, o almoço está na mesa,